Pessoal, vou ensinar para vocês agora uma coisa que a gente não viu em aula, certo? Então o vídeo teoricamente vai ser um pouquinho mais demorado, mas não vai ser tanto assim, porque é uma coisa bem simples de fazer. E isso vai ajudar vocês no TCC de vocês, beleza? Então, o que a gente vai ver? Nós vamos executar o nosso programa aqui, certo? Vamos executar ele aqui. Ele vai abrir, vamos colocar nossa senha. Beleza? Vamos aqui em listar pessoa ou empresa. Então, isso aí tanto faz, né? Então aqui, ó, por exemplo, tem uma pessoa aqui. Beleza? Maravilha. Vamos voltar. Vamos lá na empresa. Ó, listando bonitinho. Perfeito? O que a gente vai fazer? Agora, pense que isso aqui tem 1000 empresas. Certo? Então, daí você vai ter que procurar as 1000 empresas. É meio desnecessário, né? O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos colocar aqui, ó, um campo para o usuário digitar para buscar o nome, certo? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Primeira coisa, nós estamos aqui no lista empresa, né? Então a gente vai lá no view do lista empresa e vamos ao listar empresa aqui e vamos fazer o seguinte, vamos adicionar um campo ali para poder ver a empresa, certo? Mas para isso, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos selecionar tudo isso aqui, ó, e jogar para baixo. Jogar um pouquinho mais para baixo para que dê certinho. Aqui. Beleza. Ficou lindo, bonitinho. O que a gente vai fazer? Vamos pegar uma text field. E coloquei a text field aqui. Certo? Vamos ver que tá aqui. Tá bacana. Então, coloquei a text field aqui. Certo? E vou pegar um botão e colocar do lado dessa text field. Beleza? Vou colocar aqui do lado. Vou aumentar um pouquinho. Perfeito. Então tá aí, ó. Temos um botão, temos a própria text field. Text field a gente vai colocar o nome de TX pesquisa, beleza? E o botão vai ser BT, pode ser pesquisa ou buscar. Como eu coloquei pesquisa lá, eu vou colocar pesquisa aqui também, ok? Aqui vamos deixar um textinho para o usuário, então ó, digite sua pesquisa, beleza? Então tá lá, digite sua pesquisa. Esse botão dá pra gente colocar uma imagem aqui. Vocês depois fazem isso, tá? Eu só tô aqui só para mostrar para vocês o bagulho funcionar. Beleza? Então vou colocar um OK para dar certinho. Para ficar um pouquinho mais bonitinho, deixa eu colocar Ih, travou o aparato. Deixa eu colocar ele bold, que significa bold, que significa negrito, certo? Então tem a nossa pesquisa e tem o nosso botão. Vamos lá no listar empresa, como a gente adicionou aqui, a gente vai vir aqui e vai adicionar o que a gente adicionou lá. BT pesquisa, certo? E nosso text field TX pesquisa. Beleza? Vamos importar aqui a text field. Beleza. Então nós temos aqui já a nossa text field importada. Beleza? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer o método para busca, certo? É esse método que vai fazer a nossa busca. Então vamos lá. Private esse método, deixa
Deixa eu primeiro colocar void para depois explicar. Private void busca aqui. Beleza. O que esse método vai fazer? Ele vai verificar se os itens da lista, de alguma lista, eles conferem com aquilo que foi digitado. Se conferirem, ele vai armazenar numa outra lista, certo? Então a gente vai ter mais uma lista, vai ter que criar mais uma lista aqui, beleza? Só que esse método, ele próprio vai retornar a nossa nova lista, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, beleza? E ele vai retornar uma observable list do que? De empresa. Então ele vai retornar uma observable list de empresa. Para isso nós já vamos criar nossa observable list aqui, ó. Observable list empresa, empresa pesquisa igual a fx collections ponto observable array list. Perfeito. É isso aqui que ele vai fazer, certo? E depois a gente vai retornar esse empresa pesquisa, beleza? Então, ó, o que ele vai fazer? Aqui, por enquanto, ele simplesmente está criando uma busca, certo? Mas ele vai verificar. Vejam que aqui, ó, cadê? Vejam o seguinte, nós vamos ter que mudar, depende de como você fez, certo? Mas nós aqui, nós vamos mudar esse método aqui de atualizar a tabela. Por quê? O que esse método faz? Ele cria um DAO e retorna a lista desse DAO, certo? Só que para fazer o nosso método de pesquisa, o que a gente vai ter que fazer? Poderia usar o outro, só que eu já vou explicar por que não usar. Então, ó, private observable list, certo? Empresa, empresas, recebe fx collections ponto observable array list, certo? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho agora um atributo de empresas. Então, nessa tela de empresa controller, eu tenho uma lista de empresas, certo? E aqui, na hora de atualizar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, ao invés de ele retornar isso daqui pra gente, nós vamos pegar empresas, que é a nossa observable list, empresas, qual é o nome? Empresas, isso. Nossa observable list empresas, ela vai receber isso aqui, certo? Então, ó, veja que nós estamos setando para a observable list empresa um valor. E depois nós retornamos esse observable list empresas, certo? Então, ó, veja aqui, ó, o que mudou aqui? Nós criamos uma lista privada, um atributo dessa lista, e toda vez que o método atualizar tabelas for chamado, vai se criar um DAO, certo? Esse DAO vai retornar uma lista do banco aqui, e essa lista vai ser armazenada em empresas. E esse método retorna a empresa, beleza? Só isso que a gente vai ter que mudar aqui, tranquilo? Daí, na busca, como agora nós temos uma lista fora, nós pegamos essa lista, nós vamos dizer assim, ó, se empresas ponto get empresa ponto get nome, se a gente for pesquisar para nome, certo? Mas assim, vejam que aqui eu só consigo pegar a primeira empresa. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer um for. Então vamos lá. For int x igual a 0. X menor
de empresas.size, que é a nossa empresa, e daí x++. Então, aí agora sim, ó. Certo? Então, vamos lá. Ó. Então, ó, se empresas.getX.getNome, ou seja, se o nome da empresa ponto contens tx pesquisa ponto getText, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a nossa empresa pesquisa ponto add e vai adicionar empresas ponto getX. Beleza? Então vejam o seguinte, prestem atenção no que está acontecendo aqui. Fiz um for para percorrer a minha lista de empresas. Então eu tenho 10 empresas, tive que fazer um for. Beleza? Quando eu entrar no for, vai haver uma verificação. Ó. Se empresas.get x, isso daqui ele já me retorna uma empresa. Então isso até esse ponto é uma empresa. Como eu tenho uma empresa, eu posso acessar o atributo dessa empresa, que é o nome. Então, ó, empresa.getNome. Se empresa.getNome contens o que está escrito em tx pesquisa, por exemplo, assim, ó, o nome aqui é Senai. Se contém o que está escrito no tx pesquisa, no caso um S, ele entra aqui. Esse contains é para ver assim, se essa string aqui contém aquilo que está aqui dentro, certo? Então, se aqui tem Senai e aqui tem um S digitado, ele pega essa empresa e adiciona nessa lista aqui, não na lista de empresas, certo? E depois ele retorna essa empresa, certo? Daí o que a gente vai fazer? Nós vamos, lembra do nosso botão que a gente pegou? Nós vamos colocar uma ação para ele, que vai ser o seguinte, ó. pt pesquisar ponto pesquisa ponto set on mouse clicked mouse event e certo? O que vai acontecer aqui, ó? Ele vai pegar a nossa tabela. Lembra a tabela aqui, ó. Vamos lá pegar a table column aqui, ó. Nossa tabela, certo? Vai pegar a nossa tabela. Qual que é o método que faz para setar a tabela? Vamos ver aqui embaixo, ó. O método que seta a tabela é qual? Tabela.setItens, certo? Então a gente vai chamar esse método, tabela.setItens. E aqui eu preciso de uma observable list. Veja que aqui embaixo, ó, eu chamo o método atualiza tabela. Por quê? Porque esse método atualiza tabela, ele retorna uma observable list de empresa. Beleza? Só que o meu método busca aqui embaixo, ele também retorna uma observable list de empresa. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar o meu método busca. Daí ele vai setar com aquilo que está escrito, aquilo que foi escrito ali, certo? Então vamos lá, ó. Vamos executar para ver se funcionou, beleza? Então, ó, put 1, 2, 3, 4. Listar empresa. Ó, temos a nossa pesquisa aqui, certo? Vou colocar um D aqui. Olha lá, ó. Só ficou o que tem D. Ó, tem o D aqui, ó. Manjar. Se eu diminuir, o que eu vou fazer? Volta tudo, certo? Agora, vocês podem perceber, ó, que aqui tem um D, certo? Mas aqui também tem outro D e o del não ficou, ó. Vamos lá, ok. Ó, só ficou um. Por quê? Porque em Java nós temos diferenciação de letra minúscula e de letra maiúscula. Então esse D aqui é diferente desse D aqui. São caracteres completamente diferentes. Então, de certa forma, nós devemos tratar isso. Como? Simples pra caramba. Como isso aqui, o getNome, ele retorna uma string, o que eu vou fazer? Eu vou dar um ponto e veja esse método aqui, ó, to
lowercase. O que esse to lowercase faz? Esse to lowercase, ele pega o texto ali no getNome e diminui tudo para minúsculo. Só que veja, ele diminui, isso não fica para o usuário ver, isso aqui está acontecendo aqui dentro, é só para fazer a verificação. Ele pega esse texto, transforma em minúsculo e vê se contém. Mas o TX pesquisa também pode ter letra maiúscula e letra minúscula, então a gente chama ele de volta, to lowercase. Ou você chama to lowercase, ou você chama o to uppercase, que transforma em letra maiúscula, certo? Então, mas eu prefiro to lowercase por questão que eu já fiz assim. Então, ó, vamos testar de novo. Então, ó, root 1, 2, 3, 4. Listar a nossa empresa. E agora eu vou colocar o D, ó. D. Ó, agora já ficou os dois. Verde e o del. Certo? Então, vou fazer aqui de volta. Agora eu vou colocar o C. Ó lá, só ficou. E veja que eu escrevi C minúsculo, só que aqui me veio C maiúsculo. Certo? Então, tá aí o nosso método de pesquisa. Certo? Bem simples, bem fácil. Porém, contudo, entretanto, perceba que eu posso fazer de uma maneira melhor que isso daqui. Certo? Porque, concordam comigo que toda vez que eu digito, eu estou fazendo uma ação? Certo? Eu fazendo essa ação, o que eu posso fazer? Eu posso colocar toda vez que o usuário digitar, eu já recarregar a lista. Obviamente que isso consome mais memória, mas, por outro lado, né, ele automaticamente já vai, eu digitei JJ aqui, ele já apaga tudo, certo? Se, por exemplo, eu digitar um 0, veja que ele vai ficar, a lista não tem conteúdo. Por quê? Porque não tem nenhum nome com 0, certo? Então, ó, vamos fazer isso. Como que a gente faria isso? Pensem comigo. Como que é o nome da nossa pesquisa? É a mesma coisa que colocar uma ação para o botão. Ó, é TX pesquisa. Então, ó, o que a gente vai fazer? TX pesquisa ponto set on mouse clicked. É isso que a gente quer? Não. É quando a gente teclar. Então, é set on key pressed. Certo? Então, vamos lá. Key event, passar um key event e, certo? Opa. Vamos importar o nosso key event, importa certinho, beleza? Então aqui, ó, toda vez que houver um key event, o que você vai fazer, ó? Set, mesma coisa, 7 itens na tabela. E passa o nosso método busca, certo? Então toda vez que eu pressionar alguma tecla na tabela, ele vai carregar a lista para mim. Então vamos lá, root 1, 2, 3, 4. Listar empresa, certo? Então vamos lá, ó. Del, ó, viu que deu um erro ali, não foi? Só que agora foi, certo? Ó. Veja que ele está atrasado o que ele está buscando, porque veja, ó, dei um espaço, todos têm espaço, dei mais um espaço, certo? Então ele está atrasado naquilo que ele está buscando. Por que ele está atrasado? Porque eu defini a ação errada. Porque veja aqui, ó, eu vou continuar pressionando, ó, opa, pressionei 2 vezes, certo? Então, ó, pressionei a primeira, não deu boa, só quando pressiono a segunda que ele muda. E veja que quando ele volta ao normal, ó, só com D, vou apagar o D agora, ó, e ficou só com D. Então ele está uma ação diferente. Por quê? Porque quando o FX é o seguinte, quando eu clico, quando eu pressiono, a letra ela não foi escrita ainda no text field, entenderam? Então, quando eu pressiono alguma coisa, não tem nada escrito no text field, então fica vazio o text field e vem vazio para nós, entendeu? Então não é esse método que eu preciso. Vamos pegar outro, ó. Set on key ainda, e ó, tem 3 métodos: o pressed, que é quando você pressiona, o typed, que é o meio ali, certo? Vamos tentar usar o typed. Vamos ver, ó.
root 1, 2, 3, 4, certo? Listar empresa, bonitinho. Vamos lá, o typed. V. Ó, é a mesma coisa do outro, ó. Só funcionou agora. Tem 2V? Não tem, só tem um V junto, ó. Veja. Certo? Então, veja, tem J? Não tem. Então, ó, só tem um J, não continua sem. Então, esse também não é o método. Qual que é o método que sobrou? É o setOnKRelease. Esse release é o seguinte, é quando você pressiona e quando você solta a tecla. Quando você solta a tecla, a letra já escreveu. Então, se ela já escreveu, automaticamente, quando você for buscar, você já tem a letra escrita. Então, o que a gente vai fazer? Vamos testar com isso daqui, ó, setOnKRelease. Então, ó, root 1, 2, 3, 4. Listar empresa. Certo? Então, ó, vamos ver. Del. Ó, viu que automaticamente já voltou? Ó, tem um espaço. Ó. Agora eu vou colocar 2V. Não tem. Você pode perceber que aqui, ó, nesse Volvo, ele tem 2V, só que não são 2V junto. Aquele método contain só V junto. Então, por exemplo, se eu colocar vo, vai. Agora, se eu colocar VL, não tem mais nada. Certo? Então, ó. Opa. Volvo. Del. Então, ó, vou colocar Del aqui, ó. Olha lá, automaticamente já está listando para nós. Vou colocar ver, entenderam? Então, automaticamente já está listando tudo para nós aqui, beleza? Então, tá aí um método bem simples, bem fácil. Peço que vocês vejam o vídeo inteiro para vocês entenderem o que vocês estão fazendo, beleza? No mais, é isso. Valeu, pessoal. Um abraço.